Pessoal, Fica aqui, filmaram muito legal. Ô caralho, olha aí! Ai, meu Deus! Filmaram isso? Vamos agora, o tema é Bolsonaro aqui no Traders Club. A gente sabe que isso bomba, todo mundo, né, Caio? Sempre se coloca, fala, se posiciona, a galera vai bem forte. Pedro, você no Twitter meteu o Bolsonaro, você coloca algumas opiniões e bem polêmicas, inclusive, te acompanhei no Twitter. Ah, é? Você dá porrada mesmo, cara. Aqui a gente quer desenhar um pouco esse cenário. Muita gente se posiciona que o presidente fala demais. Eu quero só a real opinião sobre o presidente. Você acha que ele deveria falar menos? O que interfere no que o Bolsonaro fala no cenário político e econômico? Eu acho que essencialmente a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade, mais do que isso, de estratégia, né? Sem dúvida nenhuma, o presidente Bolsonaro alimenta monstros desnecessariamente, certo? Uma coisa é você ser estratégico e apostar na polarização política. Isso faz sentido do ponto de vista eleitoral, faz sentido do ponto de vista de você recrudescer a sua base, né, de você arregimentar aí os seus correligionários, o seu apoio, de você pontuar aí um norte. Outra coisa é você desperdiçar energia. Muita gente às vezes acha que tem algum grande esquema por trás, alguma estratégia, mas às vezes fica muito nítido que ele simplesmente se atropelou nas palavras. E o pior de tudo isso é dar munição para a oposição para ficar focando em coisas que são menores, né? E capitalizar em cima disso para fazer oposição naquilo que realmente interessa. Você imagina se nós não tivéssemos todas essas polêmicas, se não seria possível acelerar, por exemplo, o trâmite da reforma da Previdência? Para ficar em um exemplo. Perfeito. Na questão de segurança pública, se de repente o tom não fosse tão beligerante, se não seria muito mais fácil aprovar as normas sensatas e, um detalhe, infraconstitucionais, portanto de fácil aprovação, do pacote anticrime. Então, muita coisa que é falada acaba desperdiçando energia. E esse é o custo. Ele, na minha visão, ele aumenta a morosidade, né, de um sistema que já é lento, que se chama democracia. Inclusive foi uma observação do próprio Carlos Bolsonaro, uma das polêmicas, né, porque tem o presidente e tem os filhos. Uma das polêmicas foi constatando que no regime democrático as reformas elas não vão no passo que são desejáveis, mas isso é próprio do sistema, né? O Churchill já falou sobre isso, a Thatcher já falou sobre isso, e não existe alternativa melhor do que a democracia. Agora, dá pra gente acelerar o processo ou pelo menos não retardá-lo ainda mais, evitando dar munição para o outro lado, que vai fazer o que tem feito no Brasil, uma oposição do quanto pior, melhor. Cara, você fez uma análise que você me surpreendeu, foi lindo, os caras que falam... Não, foi totalmente sóbrio, parabéns, Caio. O próximo vídeo a gente vai falar sobre os filhos do Bolsonaro aqui no Twitter. Já tem um subtema. E já temos um subtema, mas legal a sua opinião. E no fator econômico, quanto influencia? Isso atrasa a nossa economia lá fora? Por exemplo, a gente vai citar os últimos acontecimentos, foi o Macron, foi a parte da Amazônia, quando o Bolsonaro ele fala com tanta força, ele se posiciona, isso interfere economicamente? Pedro? As declarações, assim, o Bolsonaro ele se elegeu assim, não é uma grande novidade, mas a gente está num país estraçalhado, né? O Brasil tem 205 milhões de habitantes, tem 12 milhões de desempregados, a economia mal cresce, né? Então, o foco deveria ser, apesar do tom beligerante, que assim ele foi eleito e assim ele pode continuar, ninguém está falando isso, mas brincar menos e focar nas reformas, que o Caio falou, pô, a gente precisa sair desse atoleiro, né? Então, quanto mais você gera controvérsia, quanto mais você gera material para a própria mídia ficar atacando o Bolsonaro, a própria esquerda, isso é muito ruim, né? Porque ele não sai dessa pauta, desse loop negativo, e é difícil tangibilizar, mas certamente ele perde popularidade, né? Porque estão toda hora falando, ele falou isso, ele falou aquilo. E para investimentos, a reforma da Previdência é um clássico. Ela demorou muito mais do que ela deveria ter demorado. Com ele, com o Rodrigo Maia, ele falando, ele se posicionando, uma briga... Faltou um posicionamento contundente do Bolsonaro. Ele entrou na reforma da Previdência, ele ajudou a aprovar a reforma da Previdência, mas ele demorou. Perfeito. Entendeu? Não parecia uma prioridade. O dólar precisou ir para 4,20, a bolsa precisou cair, a economia, o país precisou travar para que o Bolsonaro entrasse e falasse que ele precisava sim aprovar a reforma da Previdência. Falta Isso uma é ruim. inteligência emocional. Sim.
Legal, respondeu rápido e muito concreto. Bom, deu aula aí, cara. Eu tô surpreso com os dois aqui, que os caras tiveram um bom senso. E é o que nós temos aqui no Traders Club. Sempre um conteúdo exclusivo, a gente chama no Instagram e aqui você assiste Caio Coppola e Pedro Buquerque.